Boa noite. Uhul! O Espírito Santo já habita aqui, que seja feita a vontade do Pai. Amém, irmãos? Ai, que alegria estar aqui com vocês. Dá um pouco de nervosismo, treme as pernas. Não porque eu fico nervosa de falar com vocês, mas é a responsabilidade de trazer a palavra. Então, por isso que todo pregador fala que todas as vezes que sobe no altar, treme as pernas, a gente entende, né? Porque é a responsabilidade com a palavra. Ser vaso do Espírito Santo. Ser instrumento do Espírito Santo. Amém? Irmãos, abram a palavra, por favor, em 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Hoje nós vamos falar de dons espirituais. Oh, glória! Amém ou misericórdia? 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Tá florido aqui na frente hoje, hein? Muito bem. Adolescentes corajosos que sentam aqui na frente. Glória a Deus. Amém? Vamos lá? E quem quiser acompanhar, Bubu super eficiente já colocou aí no telão. Irmãos, gostaria que vocês lessem. Pode ser? Cada um lê um versículo? Por favor, fiquem à vontade quem quiser começar. Um de cada vez. Quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que éramos, quando éramos pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anatema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua umas em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra do saber, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. A outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dom de curar pelo mesmo Espírito. A outro poder para operar milagres, a outro variedade de profecias, a outro discernimento do Espírito e a outro variedade de línguas. E ainda a outro interpretação das Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Glória a Deus, amém? Amém. Vamos voltar para os nossos slides. Irmãos, hoje vamos falar de fundamentos dos dons espirituais. Como estamos lá, fundamentos dos dons espirituais, amém? Em primeiro lugar, tem um... A Bubu pediu para eu esperar um pouquinho. Pode ir? Em primeiro lugar, temos um fundamento que diz o seguinte: servimos a um Deus vivo. Nós vimos aqui no versículo 2, que diz o seguinte: vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Irmãos, às vezes, até depois que a gente deixou de ser pagão, né? Hoje, às vezes, a gente conhece a palavra e, ainda assim, a gente escolhe seguir a Deus mudos, a ídolos mudos. Tem gente que diz que prefere ter cachorro do que ter filho. Já ouviram isso? Porque o filho fala, o filho contesta, o filho se rebela, e aí nos dá a responsabilidade de criá-lo, de dar exemplo. Isso é um pouco mais difícil, é melhor mexer com o bicho mesmo que não fala. Se abanou o rabo, eu falo para o amigo: ele está abanando o rabo porque me ama.
e aí eu controlo. Essa necessidade por controle que nós temos das coisas nos faz dispersar de Deus. Não estou falando assim que tem que ter 50 filhos igual antigamente, mas tem gente que fala que prefere uma coisa do que a outra, que prefere um bebê de plástico do que um de verdade. Onde estamos parando? E às vezes a pessoa é cristã, nem sempre ela é pagã não, que não conhece a palavra. Às vezes nós preferimos o trabalho do que nos dedicarmos a uma função da igreja, uma função no reino, servir um irmão, servir um vizinho. Tem gente que não sabe nem quem é o vizinho. Então, nós servimos um Deus vivo, de fato? A palavra diz que precisamos servir a um Deus vivo, mas nós, cristãos, será que a gente serve a um Deus vivo? Um Deus vivo, ele é ativo, né? Como diz no slide, ele é ativo. Ele é diferente dos ídolos mortos e silenciosos, inoperantes. Ah, irmãos, às vezes na nossa carência, a gente fica procurando se comunicar até com quem já morreu. E a gente prefere fazer isso conhecendo a palavra, porque tem pessoas que às vezes faz porque aprendeu desse jeito. Mas às vezes nós conhecemos a palavra e a gente prefere falar com quem não está aqui. Adorar alguém por uma imagem, por um símbolo. E Deus que é vivo, o Espírito que você sente vivo, latente dentro de você, você não busca falar com Ele? Temos que tomar muito cuidado, porque o inimigo, ele também está em todo lugar. O inimigo, ele também conhece a palavra. O inimigo também conhece os passos de Jesus. O inimigo também conhece como Deus criou o mundo. O inimigo também sabe aqui das profecias que tem na Bíblia. Então, às vezes, nós estamos com os olhos, né, e com o coração tão aflitos por ouvir coisas do além, e a gente não presta atenção aqui na palavra. A gente não se conecta com o Espírito Santo, porque dá muito trabalho. Para eu me conectar com o Espírito Santo, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser digno. Eu tenho que ler a palavra, não para tirar coisa dela, mas para ela tirar coisa de mim e eu mudar meu comportamento. Aí é muito mais difícil. Adorar um Deus vivo que te contesta, que te confronta, que exige de você. Mas a gente pensa nesse lado porque a gente quer ter o controle de nós mesmos. A gente não quer entregar o controle na mão de quem nos criou e a gente acaba entregando para um motorista que vai levar e a gente não conhece. A gente vai viajar de avião, a gente entrega a nossa vida para um motorista. A gente prefere entregar para outras coisas que a gente desconhece do que um Deus que pode falar com você no íntimo, no seu quarto. E você pode contar tudo que Ele não vai contar para ninguém. Ou às vezes a gente até adora ídolos vivos, né? Mas o que é que Ele traz para a sua vida? Ele sabe do seu amanhã? Ele sabe o que te espera? Ele te conhece desde o ventre? Ele tem uma comunhão com você? Às vezes a gente despenca daqui, vai lá para outro país para ver um show de não sei quem, mas a gente não vai na igreja do lado da nossa casa para ouvir uma palavra. Ou para ir numa casa de alguém. Às vezes tem gente que tem essa coisa, eu não vou numa igreja. Vai numa casa de alguém. Tem muitas células aqui. Glória a Deus. Líderes aí. Tem muitas células. É falar da palavra de Deus, gente, porque placa, ela também não fala. A placa também não fala, a denominação também não fala, né, assim por si só. Precisa ter uma espiritualidade ali para falar conosco. Só que a gente só vai conseguir ouvir se professarmos desse mesmo Espírito. Aí viveremos um Deus vivo, porque Ele está vivo em mim, Ele está vivo em você, e Ele vive, Ele reina. Amém? Glória a Deus. Próximo aí, Bubu. Então é isso, eu estou servindo a um Deus vivo? Essa é a pergunta. E eu gostaria que vocês olhassem para essa oraçãozinha do final e só repita comigo quem realmente quer pedir isso para o Pai. Porque Ele conhece seu coração, Ele sabe da sua sinceridade. Então, se você realmente quer, repita comigo, por favor. Pai, dê-me uma visão clara de como servi-lo melhor e ajude-me a manter o foco somente em Ti, que seja feita sempre.
Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, que assim seja. E o segundo princípio é: o dom serve para glorificar a Deus e não a homens. Bubu, por favor. Qual é o propósito dos dons? Dom serve para glorificar a Deus e não a homens. Irmãos, como diz aqui, os dons espirituais, eles têm que glorificar a Deus, e não ao homem, e não a nós mesmos. Porque ele vem dele, tudo que vem dele volta para ele, né? Nós também viemos dele, vamos voltar para ele. Amém? Quem quer voltar para o Pai quando tiver que ir, né? Vamos dizer assim. Porque quando fala vamos agora, ninguém quer ir, né? Mas quando for voltar para o Pai, quem quer voltar para o Pai? Alguém? Amém. Então, gente, o nome de Cristo ele deve ser exaltado. Declarar que Cristo é o Senhor, até mesmo o inimigo declara, como falamos aqui, né? Porque ele conhece as Escrituras, ele sabe quem foi, ele sabe que Cristo é o Senhor. Mas viver para Cristo como Senhor de nossas vidas, somente através do Espírito Santo. Só sendo cheios do Espírito Santo. E ele se manifesta através desses dons, né? Às vezes a gente quer servir, e eu falo assim, eu quero servir na igreja, mas eu quero servir lá na mídia. Ou eu quero lá no louvor. Aí você escolhe assim, né? Mas existe um pequeno detalhe. Deus te chamou para isso, porque às vezes você quer, e você não orou, não perguntou a Deus onde Ele quer te colocar, porque Deus distribuiu um dom para cada um, todo mundo tem um dom. Mas às vezes você fica insistindo num dom que você quer, e você não obedece a Deus no dom que você foi chamado, que você realmente tem talento, e você está tirando o lugar de outra pessoa. E aí fica assim, a catraca não gira. A catraca não gira. A gente pode até professar do mesmo Espírito, vir aqui adorar o mesmo Deus, mas a catraca não gira. Se você não está ocupando um lugar que não é seu, precisa obediência. Precisa reconhecer qual é o seu chamado. Não é verdade? Então, não vamos usar o nosso dom para benefício próprio. Irmãos, nós somos membros de um só corpo. Todos nós. Cada um de nós fazemos parte de um corpo. Um é mão, outro é pé, outro é olho. Cada um faz parte de um só corpo. Mas ninguém pode ser cabeça, porque o cabeça é Cristo. O cabeça é Cristo. E às vezes, muito de nós, na vaidade, a gente quer ser o cabeça de alguma coisa, né? Quer liderar, quer estar na linha de frente. Se a gente deixar Cristo nos guiar e nos mostrar, se formos servos de verdade, como Ele nos ensinou a ser, a catraca vai girar. E nós vamos viver como verdadeiros membros de um só corpo. Nós, irmãos, nós somos um vaso. Nós somos o vaso. Quem realiza a obra em nós é o Espírito Santo. Então, às vezes, a gente fica tão apavorado, querendo descobrir um dom, querendo descobrir o que Deus quer para mim hoje, o que Deus quer para mim amanhã, o que quer para o meu futuro. Calma, se encha do Espírito. E as respostas virão, porque tudo é através do Espírito Santo. Do nosso Deus vivo, Ele que se comunica conosco através do Espírito. Então, você precisa ser cheio do Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo, Ele começa a colocar tudo no seu lugar. Ele começa a questionar tudo dentro de você. Você entra em ambientes que você fala assim, não me sinto mais à vontade aqui, mas eu vim aqui todo dia. Não me sinto mais à vontade aqui não é mais o meu lugar. Às vezes, umas amizades, você fala assim, nossa, tudo bem falar com a pessoa, mas está ali numa comunhão, a pessoa não professa da mesma fé, a coisa não está caminhando, o que está acontecendo? Você começa a se perguntar, começa uma inquietação, e o Espírito Santo vai chegando quando você obedece. Cada vez que você obedece, que você renuncia, o Espírito Santo vai te enchendo, vai te enchendo, vai te enchendo. E quando você entende que você precisa largar tudo para ouvir essa voz viva e ativa dentro de você, aí você transborda. E aí outros começam a sentir essa presença em você. Mas primeiro você precisa, a cada dia, ir se enchendo de obediência, se curvar mesmo diante de Deus. Porque a gente se curva diante de patrão, a gente se curva diante de um governo,
Aí a gente não quer se curvar para Deus, porque Ele exige muito, né? Mas e o tamanho da graça dEle? Quem aqui nessa terra, se juntar todas as pessoas dessa terra, mesmo todos juntos, seriam capazes de fazer o que Deus faz? Aí você escolhe o seu difícil. É difícil ouvir a Deus? É, mas a glória que te espera, meu irmão, não tem difícil. E depois que você entra embaixo da tenda do Senhor, você sente a proteção. Onde você vai? Começam a chegar coisas, setas do inimigo, coisas pequenas ou grandes, não importa. Começam a chegar algumas palavras na sua casa, algumas coisinhas, e você fala assim, aqui não. Porque o Espírito Santo te abre os olhos. Ele é vivo. Se você deixa, Ele habita em você de verdade. Se você pede, abra os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração, ali Ele estará de verdade, para te preencher, para te encher, até transbordar. Então, irmãos, eu gostaria que vocês refletissem. Estou usando ou pedindo os dons espirituais para glorificar a Deus ou para me promover? E aí, mais uma vez, quem sentir no coração de verdade, ore comigo. Pai, vamos? Pai amado, dê-me humildade e sabedoria para receber e usar os dons espirituais para a sua glória. Amém, que assim seja. E aí vamos para o terceiro ponto. Unidade, não divisão. Os dons são para unidade, não para divisão. O verso 4 ao 7 fala o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Então, assim, Deus é tão organizado que Ele já distribui um dom para cada um de acordo com a sua capacidade, visando o bem comum. Irmão, se você assume o seu papel, isso fica confortável até para você. Porque você assume o seu papel, o outro assume o outro dele, não importa. Não tem papel pequeno, papel grande no reino de Deus. Os órgãos do nosso corpo, tem órgão grande, a mão, o olho é pequeno em relação à mão, mas na falta de um, imagina, é uma grande perda. Cada um, os cílios, que é tão pequeno, ele protege o olho. Cada um de nós temos um grau de importância muito grande para o Senhor, e Ele dividiu esses dons entre nós, né, entre vocês, entre nós, para que a gente tome posse e a gente consiga caminhar no reino em comunidade, entre irmãos, para que sejamos membros de um só corpo, para que cada um desempenhe a sua função e a espiritualidade floresça. Amém? E aí os dons vão florescendo junto. Cada um tomando conta do seu e todos nós tomando conta de Cristo, né? Cristo tomando conta de nós, mas todos nós nos entregando a Cristo, que é o nosso cabeça. Irmãos, quando assumimos um ministério, ele precisa ter resultado. Se eu recebo um título, vamos dizer assim, um título de líder, e eu não transformo pessoas com a minha atitude, com a palavra, com o ambiente que as pessoas vão, que seja uma, duas, 10, não importa. Mas se eu não tenho uma atitude transformadora, se eu não tenho como se diz, um caráter transformador, eu preciso procurar qual é o meu papel, porque não é esse, está errado. Estou ocupando o lugar de alguém novamente. Preciso deixar que outra pessoa desempenhe isso no meu lugar e eu vou procurar no que eu posso ser útil de verdade no reino. Porque é uma responsabilidade, é um compromisso com o Senhor. Não é um compromisso que eu faço com você aqui de igual para igual. É um compromisso com aquele que nos deu a vida. Nós precisamos ter responsabilidade com os nossos papéis. Nosso papel de mulher, nosso papel de filha, nosso papel de mãe, nosso papel de esposa. Tudo é dado pelo Senhor. Tudo isso é dom, tem que ter dom.
E se eu não sou cheio do Espírito, como que eu vou desempenhar esses papéis na minha vida, na sociedade? Como que eu vou ser uma boa funcionária na minha empresa? Se eu não sou honesta, se eu não tenho caráter? Irmãos, quando nós pedimos um dom para Deus, quando você pede um dom para Deus de acordo com a sua capacidade, o que você pensa? Você acha que o dom, ele é seu, né? Aí você acha que ele é seu para você exercer algo para você? Olha como Deus é lindo e perfeito. Quando você recebe um dom de Deus, ele não é para você. Você recebeu de Deus, mas você é o vaso, você é um instrumento. Ele te deu um dom para você entregar para o outro. Se o Ministério de Louvor vier aqui cantar para eles, é só uma banda. O louvor dele tem que entrar no coração de vocês. Aí sim eles vão sentir que eles estão, de fato, cumprindo a missão deles. Então, quando Deus dá um dom, é para entregar para o outro. Até nisso Deus quer que sejamos, que compartilhemos, né? Não só a palavra, mas o dom que vem para você é para servir o outro. E pode chegar, lógico, um momento de você ser servido, mas você vai ser servido por outro também. Olha como somos dependentes. E aí a gente acha que às vezes não precisa de ninguém. Eu consigo viver sozinho, não preciso de ninguém. Eu tenho 5 gatos, 3 cachorros e está tudo certo. A gente sempre depende, é a nossa arrogância que diz que não. Porque você não faz nada sozinho, até se você vai no mercado comprar alguma coisa, alguém fez para você ir lá e comprar, né? Nós não somos completos sozinhos, irmãos. Nós não temos o mesmo. Uma pessoa só não tem todos os dons. E se juntarmos todos os dons, às vezes ainda vai faltar alguma coisa, né? É sempre assim. Porque nem toda a humanidade junta consegue atingir a perfeição de Deus. Deus quer que sejamos dependentes um do outro para que todos sejam um só corpo. Pode passar, Bobu. Então, tem uma reflexão para essa parte. Como posso contribuir para a unidade da igreja e edificar a outros com os dons espirituais? Como que eu posso assumir esse compromisso e contribuir? Então, pensa aí no seu coração. Com certeza tem alguma coisa que você pode fazer pela sua comunidade. Com certeza. Que seja ajudar numa decoração, vir aqui ajudar a servir, que seja louvar, que seja pregar. Não importa o tamanho do que você pode servir. Mas venha, contribua, porque você é membro de um só corpo. Se você não está fazendo nada, está faltando o seu servir. Está faltando o seu serviço. Está incompleto. Então, Cristo te chama, reflita isso, como você pode contribuir, se pergunte e comece, que seja dentro da sua casa. Eu posso contribuir sendo melhor esposa, melhor mãe, incentivando meu filho, meu marido, sabe, melhorando o meu ambiente. Não importa, você já começou, já não está mais na estaca zero. Né? Vamos deixar que o Espírito Santo nos ajude e vá nos mostrando. Primeiro começa aqui, ó, na nossa casa, né? Nossa casa aqui, e depois na nossa família, e assim vai. Só não pare, porque o Espírito Santo, ele é vivo, ele não para, ele se move o tempo inteiro. E ele tem bênçãos para nós o tempo inteiro. Cada um de nós já nascemos assim com um propósito, com um destino de bênção certo. Porque Deus não ia nos fazer simplesmente para sofrer, até porque Cristo já pagou o preço, né? Só que a gente quer pegar atalho, aí às vezes a gente não vive a graça. Demora para alcançar a graça, mas a culpa é nossa. A gente tem um livre-arbítrio, certo? Então, às vezes, nós não escolhemos obedecer, seguir, ouvir, e por isso a gente fica dando cabeçada por aí, e a gente não tem uma vida plena, tranquila. Todo dia um problema, todo dia uma insatisfação, todo dia uma angústia, todo dia uma reclamação, nada está bom, porque não estamos cheios do Espírito Santo, porque Ele nos basta. Amém? Então, vamos orar mais um pouquinho? De coração, hein? Pai, dê-me um coração de servo e uma visão voltada para a unidade da igreja, para que juntos façamos parte de um só corpo, conforme a tua vontade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E o quarto? Glória a Deus. O quarto
Origem dos dons. Os dons espirituais vêm do Espírito Santo, que os distribui como quer. Então, vamos lá. Aqui diz o seguinte: pelo Espírito Santo, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, e a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um. A palavra é bem individualmente, a cada um. Ela faz questão de repetir, como quer. É o Espírito que sabe. Então, se você não é cheio do Espírito Santo, como que você vai saber qual é o seu propósito, qual é o seu dom, qual é o seu talento no reino? E aí a gente vai aqui, vou no 28 rapidinho, só para vocês verem que é uma explicação um pouco, né? Fala também dos dons, mas ele é como se justificasse cada um deles. O 28 diz o seguinte: assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, e os que têm dons de cura, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. E aí vem uma autoexplicação também. Segundo o que eu acabei de ler, todos, falou que todos são apóstolos? A uns, né? A uns foi dado esse dom. Todos são profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Todos? Todos têm dom de curar? Falam todos em língua? Todos interpretam? Por isso que nós precisamos, aqui diz a palavra no 31, buscar com dedicação os melhores dons. Amém? Irmãos, em outros lugares da Bíblia, vocês também vão poder encontrar, se vocês tiverem curiosidade de consultar em casa, de ler um pouco mais. Em Romanos 12, 6, 8, vocês também vai falar sobre dons. Aí Coríntios, né? 1 Coríntios 12, de 8 a 10, e o 28, como eu li agora. E vocês também vão ouvir falar em Efésios. E aqui no Coríntios 14 também. Então, assim, tem muitos lugares que nos esclarecem sobre os dons. Um começa, o outro explica um pouco melhor, outro fala de outro ângulo. Então, vocês vão entender um pouco mais, tá bom? E os dons, normalmente, né, as pessoas dizem que eles têm categorias, né, para ficar melhor a compreensão. Normalmente, são 3. Dons da palavra, né, que aqui fala do discernimento, outros de sabedoria, dons da palavra, dons de sinais ou milagres, né, e dons de serviço. Então, assim, tem várias, para vocês verem que tem várias coisas. Às vezes, você tem uma coisa que você acha que não é dom e já é um dom, né, você já está exercendo. Então, irmãos, como falamos, o Espírito Santo ele distribui o dom para cada um de forma livre e soberana. Quando eu recebo um presente, que é um dom, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque eu falei que o dom vem para você entregar para outra pessoa. Só que tem um detalhe muito importante. Quando você recebe um presente, uma pessoa foi lá e entregou, um entregador foi lá na sua casa e entregou um presente. Qual é a primeira coisa que você olha? Quem mandou. E para quem realmente é, né? Se não se enganaram, às vezes você não estava esperando, então você vê quem é o remetente e quem é o destinatário. Então, você se certifica se o dom vem mesmo para você e para quem que você tem que entregar. Porque tem muita gente por aí que tem dons e acha que pode sair distribuindo assim, né? Mas é igual aquela parábola da semente. Se você lança numa terra pedregosa, não vai dar fruto, não vai germinar. Então, Deus ele não só te dá o dom, mas Ele também vai te falar para quem que você deve entregar. Quem realmente quer cura, quem realmente quer ser curado, quem realmente quer ouvir uma palavra, porque tem gente que não quer e tem o livre-arbítrio, nem Deus insiste. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Se você abrir. Ele não insiste. Então, nós precisamos também ver a etiqueta quando a gente recebe o dom.
Se realmente veio para a gente testifica, o Espírito Santo ele confirma. Agora, para quem que eu vou entregar? Esperar que ele também confirme. Se ele te achou digno de receber, então ele também vai falar com você para quem que você tem que entregar, né? Para você lançar a semente em terra fértil. Bubu, por favor, pode passar. Então, eu reconheço a obra do Espírito Santo em minha vida e tenho ciência que só através dele eu terei acesso aos dons espirituais? Se só quem dá o dom é Deus e o Espírito Santo ele pertence a Deus, se eu não acesso o Espírito Santo, como que eu vou ter dom? Vamos orar mais um pouquinho? Pai, dê-me maior compreensão da obra e do poder do Teu Espírito Santo em minha vida. Amém, irmãos? Amém. Próximo, Bubu. Isso aqui é só um finalzinho para a gente lembrar. Antes de ler isso aí, irmãos, eu vou falar uma coisinha para vocês. Para a gente receber o Espírito Santo, nós também temos uma motivação. Qual que é a sua motivação para receber o Espírito Santo? Você, tendo em vista que você já está cheio, porque todos nós estamos cheios do Espírito Santo, amém? Você já está cheio do Espírito Santo, você já está pedindo por dons. Mas qual é a motivação para você acessar isso? Acessar o Espírito Santo que vem de Deus e, através dele, você acessar os dons. Que motivação você usa? E a gente nem combinou, as meninas nem sabiam, né? O louvor, já começaram falando de amor. Depois a Elizabeth veio aqui e orou para nos enchermos de amor. Eu falei, glória a Deus. E a motivação do Espírito é o amor. Se você faz tudo isso, se você pede dom para o Espírito Santo, se você pede para Deus transbordar o seu coração, mas aí dentro não tem amor, você só está pedindo, nada vai acontecer, irmão. Vai falar, eu estou pedindo e Deus não me dá, mas é para pedir com amor, é para servir com amor, é para se colocar à disposição do reino com amor, não com uma obrigação. Tem muita gente que faz por obrigação. Imagina você chega aqui no Acom, vai dar boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite. E está aqui andando, boa noite, olha nos olhos. Imagina se o pastor chega aqui, eu vou pregar a palavra aqui, tá, e tudo bem. Não faz com amor, não tem entrega, vocês vão sentir. Espiritualidade é para isso, é para se comunicar. Através dela. Então precisa, tudo começa e termina com amor. E aí depois vocês leem Coríntios 13, quem não conhece ainda. Tudo que fala sobre esse amor. E começa nos dons, fala do amor e volta para os dons no 14, né? Sem amor, nada seria. Sem amor, eu nada serei. Sem amor, eu nada consigo. Imagina as esposas aí, o marido começar a fazer as coisas por fazer, por obrigação. Porque quer ser um bom marido, começa a fazer por obrigação para ver se não vai sentir. Como dizem os adolescentes, vai dar ruim, né? Começa uma amiga a fazer as coisas para outra com má vontade, para ver se vai dar certo. A gente percebe, fica falso, soa frio. Não tem como ter espiritualidade onde não há amor. Amém? Então, irmãos, precisamos querer os dons, precisamos buscar os dons, e isso depende de como eu faço, porque só querer não basta, né? Depende da minha atitude, do meu caráter, depende de encher de amor. É igual quando a gente fala que vai fazer regime, a gente não para de comer. Quer emagrecer, vou fazer regime porque eu quero emagrecer. Não paro de comer, como que eu vou emagrecer? Não faço um exercício? Deus, eu quero ser transbordado do Teu Espírito. Aí atravessa a rua, nem vê o irmão, passa por cima. É ignorante em casa com a família. Mal dá atenção para a família, porque eu trabalho muito. Vai priorizando o trabalho. É importante. Mas existem prioridades. O amor é prioridade, o amor pela família, o amor por Deus. Não só o amor pelo trabalho, o amor pelo dinheiro, o amor pelo pet, não pode ser mais importante do que o amor pela família, o amor pelo reino. A gente ainda tem alguns motivos para a gente não crer. Vocês creem que vocês podem receber dons do Espírito Santo? Amém? E existem alguns motivos para não crer, irmãos. Eu vou citar 3 deles. Tem pessoas que não creem e acham que não pode receber dons. Uma dessas inverdades
É a pessoa acreditar que só era possível receber dons no tempo dos discípulos. Era só naquela época que fazia milagres em nome de Jesus, que o fogo descia, e que não sei o que, aquela coisa acontecia. A pessoa acha que é assim, né? Aí não crê, não acredita. Se você não acredita, nada vai acontecer. Até porque não vem de você. Por que você tem que acreditar? Você tem que acreditar em Cristo. Porque é dele que vem, é no nome de Cristo, vem de Deus o milagre. Aí a gente acha que vem de nós. Não, deixa eu tentar para ver se eu consigo. Não é um poder de super-heróis. É pedir no nome de Jesus. Porque é só o nome de Jesus. Nós não fazemos nada mesmo. E os discípulos também não faziam, se não fosse no nome de Jesus. E a segunda, em verdade, é que não estudam e não conhecem os dons, não se interessam e ignoram. Acha que não precisa? Não preciso. Eu vou à igreja, eu vou no culto de quinta, vou no culto de domingo, eu frequento uma célula, tá bom. O que você faz com isso? Porque do mesmo jeito, se você sentar no computador e só ver, ler, ouvir, é igual se você não faz nada com isso. Se isso não transforma seu coração, se não muda sua atitude, não está tocando em nada. E aí? Cadê a espiritualidade? Cadê o amor pelo que você está fazendo? Tudo começa pelo amor, por ele, por mim e ao próximo. Isso é o amor pelo noivo. Irmãos, aqui são só um recadinho para a gente lembrar, como se fosse um resumo, né? Somos um só corpo, confessamos o mesmo Senhor, porque em Cristo temos o mesmo sangue, né? Que é vital, né? O sangue do Cordeiro, ele que nos une. Nós dependemos do mesmo Deus. Isso não é denominacional, não é organizacional, é espiritual. Não depende dessa igreja, daquela igreja. Nós formamos o corpo de Cristo. Por isso que a gente tem a célula, que a gente recebe todas as pessoas. Porque se for para ser por uma denominação, só a denominação tal que vai ser salva. Vai ser aquela hora que Deus fala, eu não vos conheço. Se somos irmãos, professamos da mesma fé, temos o mesmo Cristo, somos unidos pelo sangue do Cordeiro, somos um em Deus. Ministramos no mesmo corpo, o Espírito está em todos os membros do corpo. O Espírito está em todos os membros do corpo. Experimentamos do mesmo batismo, todos somos batizados em um só Espírito e formamos um só corpo. Pode passar, Bu. Aí a conclusão é o seguinte, a verdadeira motivação para receber os dons espirituais é o amor, que faz nascer o desejo de edificar os outros, a outros. Os dons espirituais são a manifestação do amor de Deus e devem ser usados para glorificar a Ele e edificar a igreja. Para que servem os dons espirituais? Para te glorificar? Para glorificar a outro e edificar a igreja. Amém? Meu Deus, acabou, Bubu? Acabou? Então é isso, irmãos. A mensagem de hoje é essa. Digo a vocês que nós possamos buscar esses dons espirituais com zelo, como diz a palavra, como diz o versículo 31, e usá-los para glorificar a Deus, edificar a igreja, que Deus nos dê sabedoria, humildade para usarmos os dons espirituais para a sua glória, edificando a igreja, mas para que tudo seja possível, que o Pai nos dê um coração de amor, puro e verdadeiro. Amém? Abaixa a sua cabeça. Olha para dentro do seu coração com os olhos espirituais e peça a Deus para remover tudo aquilo que não pertence a Ele, se você quer realmente ter um coração transbordante do Espírito Santo. Peça para que o Espírito Santo remova agora tudo que não pertence ao nosso Pai. Senhor, eu quero ser inteiramente Teu, declare para Deus, quero ser inteiramente Teu, Senhor, tire de mim tudo que não te pertence, porque eu entrei aqui para ouvir uma palavra edificante para a minha vida, para que Teu Espírito Santo mova em mim, me faça uma pessoa melhor, e eu vou sair daqui uma pessoa melhor, porque eu vou sair transbordando do Teu Espírito Santo, Senhor. Declare para Ele. Faça, desfaça, refaça, fique à vontade, Espírito Santo. Cuide de mim. Abra os meus olhos espirituais para que eu enxergue tudo aquilo que o Senhor quer para mim, o propósito que o Senhor tem na minha vida. Abra o meu coração para que eu possa guardar coisas boas, para que eu tenha muito amor e ouça tudo com amor, veja tudo com amor e consiga entender um pouco da Tua misericórdia. Abra os meus ouvidos, ó Pai, espirituais,
para que eu saiba, ó Pai, o que eu estou ouvindo, para que eu possa filtrar aquilo que eu estou ouvindo e não dar ouvidos àquilo que não te pertence. Porque sou eu que decido o que entra e o que sai de mim, então que não entre nada que não te pertence, Senhor. Abra os meus olhos, ó Pai, espirituais, para que eu enxergue o outro como irmão, como membro de um só corpo comigo, ó Pai, para que eu não aponte o meu irmão, não critique o meu irmão, não fale pelas costas. Quando eu achar que algo não está legal, que o irmão pode estar atrapalhando a catraca girar, que eu sente com ele e ore, ó Pai, porque isso edifica o meu irmão diante do Senhor. Apontar, criticar, falar mal, só vai me fazer uma pessoa pior. E também não vou levar nada de bom para o meu irmão, Pai. Se o nosso papel, a nossa missão é edificar o outro, é glorificar a Ti, edificar o outro com os dons que o Senhor nos deu, então nos ensine, Pai, a ter amor de verdade pela Tua igreja, a ter amor de verdade pelos Teus filhos, ó Pai. Queremos aprender a ser como Cristo. Nos ensine, Senhor. Cuide do nosso coração, cuide da nossa vida, Senhor. Cuide da Tua igreja, Senhor. Cristo, Senhor, como cabeça, direcione para que lado iremos. Porque sem Ti, sem o cabeça, todo o corpo fica perdido. Cada membro depende de Ti, Senhor. Cada membro depende do Teu comando. Cuide de nós, Senhor. Direciona-nos. E agora, Senhor, visite a casa de cada pessoa que está aqui, Senhor. Já tire de lá também tudo que não te pertence. Que cada um, quando chegar em casa, possa repousar em paz. Possa chegar em casa e ter um verdadeiro descanso. Que vocês consigam, irmãos, chegar na casa de vocês e olhar tudo com amor e ser gratos. Também pelos bens materiais, porque tudo vem dele. E olhe tudo com amor. Chame Deus, convide Deus para entrar na sua casa, em cada cômodo da sua casa. Convide Deus para olhar tudo que você tem e ver se agrada a Ele. Fala, Deus, isso te agrada? Essa roupa te agrada? Esse pertence te agrada? Esse computador, esse videogame? Pergunta para Deus. Esses vídeos que eu tenho assistido no Instagram, Senhor, isso te agrada? Irmão, se você tem vergonha de convidar Deus para fazer com você aquilo que você faz no dia a dia, então abandona. Se não pertence a Deus, não está edificando a sua vida, não está edificando a sua casa e não vai edificar outras pessoas. Vai te levar à ruína. Então acorde. Se você está pedindo para ser transbordado pelo Espírito Santo, é preciso renunciar a coisas que não agradam a Deus. É difícil, mas depois você vai sentir a glória na tua vida, na tua família, nas suas finanças, no teu casamento, nos teus filhos, nos teus irmãos, nos teus amigos. Se você ainda não tentou, tente. Eu te garanto que vale a pena. Amém? Então, vamos para as nossas casas transbordando do Espírito Santo, saindo daqui pessoas melhores. E ação. Vamos começar hoje a fazer coisas diferentes.